O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam discípulos verdadeiros de Jesus, para que cada um de nós façamos como ele fez. Por mais importante que somos, por mais destaque que às vezes temos na comunidade, aquele que se achar o melhor, seja como Jesus, se coloca a serviço uns dos outros. Amém. Olha, meu querido irmão e irmã, com esta quinta-feira santa por excelência, nós damos início ao tríduo pascal. A missa do Crisma, ela é celebrada já nessa quinta-feira pelo bispo, pelos sacerdotes, por aqueles que são membros de pastorais, coordenadores de pastorais, e pelos povos, pelos cristãos, pelos, vamos dizer assim, paroquianos, que também são convidados para a missa do Crisma. Olha, nesta missa do Crisma há a renovação das promessas dos sacerdotes, a renovação dos agentes de pastoral, não é? Esse compromisso missionário que os agentes de pastorais têm que ter para com a sua pastoral, para com a sua igreja, não é? E aqui se renova também o sacerdócio. É uma missa assim muito participativa, muito bonita, onde ali, não é, além das renovações sacerdotais, não é, ali dos agentes de pastorais,
ali também acontece o próprio crisma, a bênção dos olhos. Olha, meu querido, o bispo derrama o perfume no óleo, e aí então ele como que confecciona, não é, o óleo do crisma, aquele óleo perfumado, aquele óleo do crisma, aquele óleo do catecúmeno, que depois vai ser usado no batismo, vai ser usado na unção dos enfermos, vai ser usado na unção do neo-sacerdote, na ordenação sacerdotal. É um dia especialíssimo, meus queridos irmãos. Pena que nessa pandemia, já o ano passado, a crisma, né, a missa do crisma já foi adiada. Esse ano provavelmente não vai ser diferente, não é? Nós estamos aí em plena pandemia, mas hoje, meus queridos, se dá como de costume, não é, como tradição, essa missa do crisma, essa bênção dos olhos dada pelo sacerdote, pelo bispo, não é, na presença de todos os sacerdotes. E essa renovação das promessas dos sacerdotes também é muitíssimo importante. A renovação das promessas daqueles que são agentes de pastorais é muito importante. Olha, meus queridos, há um momento muito importante, significativo, que o bispo sopra sobre o vaso do crisma e faz uma oração bonita, belíssima, que eu gostaria de rezar, de ler para vocês rapidamente aqui. Ó Deus, autor dos sacramentos e dispensador da vida, damos graça à vossa inefável bondade, pois prefigurastes na antiga aliança o mistério do óleo santificador, e ao chegar à plenitude dos tempos, quisestes manifestá-lo de modo especial em vosso Filho amado. Pois quando o vosso Filho, Senhor nosso, salvou os homens pelo mistério pascal, encheu do Espírito Santo a vossa igreja e enriqueceu-a maravilhosamente de dons celestes, para que por meio dela e se completasse no mundo a obra da salvação. Por este sagrado mistério do crisma, distribuís aos homens as riquezas da vossa graça, a fim de que vossos filhos e filhas, renascidos da água do batismo, sejam confirmados pela unção do Espírito e, semelhantes então ao vosso Cristo, participe de sua missão de profeta, sacerdote e rei. Olha, meus queridos, essa missa do crisma é muitíssimo importante. E aqui, com a missa do crisma, nós também entramos então agora diretamente, não é, no tríduo pascal. Essa quinta-feira já ao anoitecer, não é? A sexta-feira, o sábado da vigília, porque no domingo Jesus vence a morte, com ele nós venceremos também. E o evangelho então do tríduo pascal desta quinta-feira vai nos trazer exatamente o lava-pés, esse momento forte em que nós, a exemplo de Jesus, queremos então nos humilhar, não é? Nos fazer serviço para o outro, como ele fez serviço para nós e doou a vida por cada um de nós. Ele que, sendo Deus, sendo Rei dos Reis, se humilhou, agachou, lavou os pés e beijou os pés dos apóstolos, que nós também, não é? Ouvindo até mesmo o seu mandamento, assim como eu fiz, façais vós também. Que nós então, meus queridos, não deixemos de nos humilhar, não é? De nos reconhecer pertinentes na missão de também enviar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, um estender a mão ao mais necessitado, àquele que precisa de nós. Sobretudo, meus queridos, nesse tempo de pandemia, quanto que os outros estão precisando de nós e quanto que nós, abalados também, não é? Por essa peste, precisamos da solidariedade e do apoio do outro. O que Jesus pede de nós é que nós nos humilhemos a serviço do outro e que o outro também dedique um pouco de atenção para cada um de nós, porque é nesse clima de solidariedade, é nesse clima de amizade, de amor sincero, é que nós vamos vencer toda e qualquer pandemia. Olha,
quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro até que quer negar, dizer que ele não merece, E Jesus vai dizer, olha, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós não ajudarmos o outro, se nós não estendermos a mão ao outro, nós não teremos parte com Jesus. A verdade é nua e crua, não é? Nesta noite de Quinta-feira Santa, nós vamos antecipando, não é? A paixão, vida, morte, mas sobretudo a ressurreição do Senhor. Esse tríduo pascal, que aqui, resumidamente, nós estamos antecipando nessa quinta-feira, para depois vivê-la aí paulatinamente, não é? Com a liturgia da paixão na sexta, com o descendimento da cruz à noite, não é? Com a vigília pascal, a vigília, as noites das vigílias, não é? A vigília das vigílias. Olha, nós aqui estamos proclamando, não é? Nesta quinta-feira, resumidamente, os mistérios da cruz de Cristo. E esse lava-pés, então, ele vem assim, com muita propriedade, nos indicar o verdadeiro caminho a seguir. É aqui, meus queridos, que também se faz, não é, com muito carinho, a instituição sagrada da Eucaristia, do sagrado corpo e sangue de Jesus. Olha, são consagradas hóstias o suficiente para ser usado na sexta-feira, lá às 15 horas, não é? Na liturgia da paixão. Olha, logo depois, né, mais à tarde, aí então acontece a transladação do Santíssimo para uma capela muito bem enfeitada, muito bem ornada, onde ali nós podemos adorar Jesus por alguns minutos, algumas horas, não passando jamais da meia-noite, não é? Depois da meia-noite a gente já entra naquele clima assim de abatimento, de tristeza, porque Jesus está sendo levado para ser crucificado, não é verdade? Mas então a adoração do Santíssimo ali, sacramento, naquela transladação bonita que se faz, é um momento de nós ali nos reconhecer pecadores e, mais do que nunca, nos reconhecer capazes de estar uns a serviço dos outros, adorar a Jesus ali por algum tempo e prepararmos bem para depois participar da liturgia da paixão e no sábado, então, não é? Aquela festa da vigília e depois no domingo a ressurreição. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, eu te peço assim, muito carinho, muita devoção, mesmo lá aí dentro de sua casa, por causa da pandemia, nós não podemos participar, não é, dessa maravilhosa celebração, a celebração do Tríduo Pascal, mas nós podemos vivê-lo através dos meios de comunicação, nós podemos nos encher de espiritualidade nos lares sagrados, não é, que são a extensão do lar de Jesus. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer do nosso lar uma igreja doméstica, vamos fazer dessa igreja doméstica instrumentos de evangelização e de catequese. Vamos unir as nossas famílias em favor daquelas que estão precisando de nós, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos viver esse Tríduo Pascal com muita espiritualidade e com muita vontade de mudança de vida, amém? Que assim seja, amém.